quero agradecer o Paulo Cardoso pelo convite para fazer essa apresentação aqui. Vamos falar sobre os múltiplos usos e produtos da acácia manjo. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Flávio Pereira Silva, sou pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Sou engenheiro florestal formado aqui na Universidade Federal de Viçosa há 35 anos e venho me especializando na área de acácia manjo, né? Silvicultura como um todo. Entre elas, a maior dedicação foi a acácia manjo. Então, nós trabalhamos aqui dentro do campus da Universidade Federal de Viçosa. Nós temos um centro de pesquisa, onde há 33 anos nós trabalhamos com a acácia manjo e tivemos o privilégio e a honra de, junto com a Embrapa, introduzir a acácia manjo no Brasil. Então, o que é a acácia manjo? A acácia manjo é uma espécie florestal de rápido crescimento, semelhante ao eucalipto, né? Que ocorre no sudoeste da Ásia, na região costeira da Austrália, na Papua Nova Guiné e na Indonésia. É uma espécie que tem um potencial muito grande para reflorestadores, produtores de madeira, madeireiros, de um modo geral, produtores de celulose, fábrica de celulose, papel, serrarias e outros consumidores de madeira. Como começou essa história da acácia manjo no Brasil? Todos sabem que Minas Gerais é o maior reflorestador e o maior consumidor de madeira do Brasil. Nós temos aqui hoje aproximadamente 1.700.000 hectares de floresta plantada. E em 1984, né, quando eu vim da Embrapa para a Epamig e fiquei sediado em Viçosa, ocorreu uma enfermidade nos eucaliptais aqui de Minas Gerais, chamada seca do ponteiro do eucalipto. Então foi mobilizado várias equipes de pesquisa da Universidade Federal de Viçosa, da UFMG, de Piracicaba, para tentar solucionar o problema. Naquela época, né, eu via que tinha gente envolvida em todas as áreas florestais, na parte de manejo, na parte de doença, na parte de solos, e eu senti, para não sentir meio perdido, eu procurei um caminho que eu pudesse contribuir para solucionar o problema da seca de ponteiro. Então, naquela época, a Embrapa convidou um consultor da Austrália, o Dr. Bolland, a quem eu agradeço muito, que veio nos visitar e dar uma consultoria, e naquela época eu tive a felicidade de acompanhá-lo na sua visita aos plantios de eucalipto que estavam com aquela enfermidade. Então, como tinha muita gente envolvida com a parte de eucalipto, eu tive a curiosidade de pedi-lo uma sugestão de uma espécie alternativa ao eucalipto, na tentativa de solucionar o problema. Seria mais uma tentativa entre tantas que já estava sendo estudada. Quando me foi sugerido a acácia manjo como sendo uma espécie que desenvolvia muito bem na Austrália, tá? E daí nós conseguimos, com o apoio da Embrapa, né, nós conseguimos importar 19 procedências de diferentes locais da Austrália, da Papua Nova Guiné e da Indonésia. Então nós recebemos as primeiras sementes e essas sementes foram plantadas em Minas Gerais e no Pará, na região de Belterra. Na região de Belterra, ela não foi muito bem. No entanto, em Minas Gerais, a acácia desenvolveu com uma desenvoltura fantástica, superando muitas espécies de eucalipto que eram cultivadas naquela época, tá? Em crescimento, em vigor. Então, nós começamos um pequeno trabalho e com esse primeiro trabalho, quando houve um crescimento e nós divulgamos o resultado, a acácia manjo chamou muito a atenção dos produtores florestais e houve muita demanda. Tá? Demandas de sementes, demandas de consultorias, de palestras, etc. Todas as empresas de reflorestadores interessados na espécie
Então nós começamos um programa de seleção dessas árvores que nós plantamos do primeiro plantio, eliminando as árvores inferiores e deixando cruzar somente aquelas árvores superiores, de onde nós colhemos as primeiras sementes, chamadas de F1, e essa F1 nós plantamos em outro local e fizemos uma segunda seleção e obtivemos o F2, já um segundo grau de melhoramento. E a partir daí, né, com a demanda crescente de sementes e tecnologias da acácia, nós desenvolvemos aqui em Viçosa 5 clones superiores de acácia, que está plantado na região e já produzindo sementes clonais, né, de primeira qualidade. Muito bem, então a partir daí a acácia ganhou uma dimensão e nós passamos a atender consultorias, orientações, e a acácia se espalhou por toda a região quente do Brasil, o sudeste, o centro-oeste, o norte e o nordeste do Brasil, inclusive alguns pequenos plantios experimentais no sul do Brasil, mas não muito bem, porque tem algumas limitações com relação ao clima, especialmente a temperaturas baixas e ocorrência de geada, que é limitante para a espécie. Muito bem, então podemos falar sobre as vantagens da acácia. A acácia é uma espécie que vem se somar às outras espécies florestais, como o eucalipto, que é muito plantado, o pinus, o mogno africano, que nós também estamos fazendo um outro trabalho muito bom, né? Já divulgamos um boletim, e agora a acácia apresenta uma série de vantagens, tá, que o eucalipto não apresenta. Não é que ela é melhor do eucalipto, é que ela tem algumas vantagens que o eucalipto não tem, mas o eucalipto tem algumas vantagens que a acácia não tem. Entre as vantagens da acácia, nós podemos dizer que é uma espécie produtora de madeira de excelente qualidade, tá? Madeira para serraria, madeira para fabricação de móveis e etc. Nós vamos falar mais adiante. E produção de forragem da folha. Tem um alto teor de proteína na folha para forragem animal. E isso é bastante interessante, principalmente para o pequeno e médio produtor, que tem junto da sua propriedade uma criação de gado, e ele pode usar essa forragem, essas folhas da acácia originária da poda, né, para alimentar o seu gado, e coincidentemente a poda se faz nos períodos mais secos do ano, e é quando os animais normalmente têm necessidade de uma suplementação com forragem. Essa forragem chega a ter até 42% de proteína na folha. É também uma espécie que tem um potencial muito grande como recuperadora de solo. Para vocês terem uma ideia, ela chega a depositar 11.400 quilos de matéria orgânica por hectare por ano. Vocês ter um comparativo, as espécies da Amazônia chegam em torno de 7.500 quilos por hectare ano. Então, isso é um potencial muito grande que a espécie apresenta para a recuperação dos solos degradados, né, por ação antrópica, recuperação de minas, áreas que foram mineradas para extração de ferro, níquel, zinco, etc. Tem um potencial muito grande. E a outra coisa, ela tem uma capacidade de estabelecer nesses solos degradados, pobres, solo ácido, com uma facilidade muito grande. Além do mais, a espécie produz muito tanino da casca, né? O tanino é aquela substância que se usa para curtimento do couro, transformar o couro in natura do boi ou do carneiro ou do cabrito em couro beneficiado para a construção de sapatos e casacos, etc. Né? Além do mais, o tanino é muito usado como floculante para tratamento de água, tá? Então as cidades que fazem o tratamento da água, né, pode usar muito o tanino. Inclusive o tanino que a maioria das empresas usa é importado do Rio Grande do Sul, de uma outra espécie de acácia chamada acácia negra, que só se produz em região muito fria. A acácia manjo não, ela é de uma região mais quente, né? Tá certo? Temperatura mais elevada. Outra grande vantagem da acácia é que ela, nas folhas, ela tem néctar extra-flor, ou seja, fora das flores, e produz néctar também nas flores. Mas a maior vantagem está da produção de néctar nas folhas durante o ano todo,
desde que tenha água no solo. Então isso faz com que você possa explorar a apicultura dentro do plantio de acácia, independente de qual seja o uso que você vai dar a esse seu plantio de acácia. A partir do 5º, 6º mês do plantio das mudas no campo, você já pode colocar 3, 4 colmeias por hectare para a produção de mel. Quer dizer, enquanto a espécie está crescendo, produzindo madeira, produzindo lenha, produzindo até forragem para o gado, você continua explorando a apicultura. A partir do 3º ano de crescimento da espécie, você pode colocar até 20 colmeias por hectare. E o maior de tudo, o fato de ter nectários em todas as folhas faz com que as abelhas gastem um tempo muito curto para colher o néctar das folhas e ir até a colmeia, depositar e voltar as folhas. Então isso faz com que a caça-manjo chegue a produzir 175 quilos de mel por colmeia por ano. Isso são dados contabilizados obtidos, tá? Inclusive num plantio que foi feito no norte do Brasil. Outra vantagem, é uma espécie leguminosa, fixadora de nitrogênio. Ela fixa nitrogênio do ar no solo através da associação de bactérias chamadas rizóbio, que associa com as raízes e fixa o nitrogênio do ar no solo, diminuindo a necessidade de fertilização com adubos nitrogenados, o que é uma vantagem. Isto não quer dizer que a planta não necessita de você aplicar nitrogênio, tá? Ela reduz a quantidade de nitrogênio requerido em função da necessidade que o solo tem de nitrogênio, através dessa fixação de nitrogênio do ar, aonde essa fixação de nitrogênio pode chegar, dependendo das condições do solo, a 500 quilos de nitrogênio por hectare por ano. Tá? E tem a vantagem de se estabelecer muito facilmente no campo, com muita facilidade, tem um potencial muito grande para competir com ervas daninhas, isso para o produtor, principalmente o médio e pequeno produtor, de reduzir a mão de obra com controle de ervas daninhas. Tá? Que produtos nós podemos obter da caça-manjo? Primeiro, produz uma madeira macia, de excelente qualidade, e essa madeira serra com facilidade, cola com muita facilidade, aceita prego com facilidade, sem rachar, tá certo? Tem uma facilidade muito grande para polir sem arrepiar as fibras da madeira, tá? Então é uma madeira de excelente qualidade para a fabricação de móveis. Nós tivemos a felicidade de, no ano de 2000, fazemos uma viagem de estudo ao sudoeste da Ásia, onde visitamos as empresas florestais nas Filipinas, na Tailândia, na Indonésia. Para vocês terem uma ideia, nós visitamos uma empresa na Indonésia, na cidade de Palembang, que tinha naquela época 193 mil hectares de acácia-manjo, um só plantio de uma empresa para a produção de celulose. Visitamos várias empresas nas Filipinas com 40 mil hectares de acácia, na Malásia visitamos empresa com 35, 30 mil hectares, na Tailândia, fomos até a Índia visitar um plantio de acácia-manjo, por sinal muito bom, bem desenvolvido, bem adaptado. A madeira serra com facilidade, pode ser usado para a fabricação de móveis, inclusive eles usam muito lá no sudoeste da Ásia para a produção de móveis. A madeira é excelente para a produção de energia. Nós fabricamos carvão de acácia-manjo aqui no laboratório da universidade e obtivemos carvão que foi comparado ao carvão do eucaliptus grandes. Tá certo? A madeira pode ser usada para fabricação de pellet, fabricação de caixotarias, MDF, HDF, OSB, celulose e papel. Ela é mais usada no sudoeste da Ásia para fabricação de papel e celulose, mas também se usa para fabricação de aglomerado de primeira qualidade. A espécie, o primeiro plantio que nós fizemos em Minas Gerais, tá, sem conhecimento ainda total da espécie, nós obtivemos 63 metros cúbicos por hectare ano, tá certo? Isso, o plantio não foi nem manejado, porque naquela época nós estávamos começando com a espécie. Agora, isto nos 63 metros cúbicos não é
regra para todos os lugares, vamos diferenciar as coisas. Então existem os lugares mais adequados onde tem uma precipitação maior, maior fotoperíodo, maior fertilidade de solo, melhor distribuição das chuvas ao longo do ano, isso é muito importante. Então nessas regiões em que as precipitações distribuem ao longo do ano, com pequena ocorrência de pequenos déficits hídricos, essas condições são mais adequadas para a acácia. E aquelas regiões onde não ocorre geadas fortes. Tá? E nem déficit hídrico acentuado. Por exemplo, na Caatinga do Nordeste, nós não recomendamos o plantio da acácia. Por quê? Nós temos, apesar de ter uma precipitação lá de 1.100 milímetros em alguns locais da região da Caatinga do Nordeste, mas essa precipitação fica concentrada em 3, 4 meses do ano e tem praticamente 7 meses de seca. Então, se não houver irrigação nesse período de seca, a espécie entra em estresse hídrico, paralisa o seu crescimento, podendo haver até morrer algumas plantas. Vai entrar no estresse hídrico, aí vai aparecer pragas e doenças em decorrência do estresse hídrico. Muito bem. Nessas áreas onde o déficit hídrico, digamos assim, é médio e a chuva tem uma melhor distribuição, né, melhor do que nas regiões de déficit hídrico acentuado, né, o crescimento da espécie pode ser reduzido. Quer dizer, se a condição climática e de solo é boa, você pode obter até 63 metros cúbicos por hectare ano. Mas se o déficit hídrico é acentuado, isso pode fazer com que a espécie tenha uma produtividade entre 20 e 25 metros cúbicos por hectare ano. Isso também é resultado. Como é que nós podemos manejar a espécie? Como se maneja a espécie? Bom, o manejo da espécie no campo depende, entre outras coisas, do uso final da madeira. Se você quer plantar a acácia-manjo para produção de madeira para a serraria, é o uso final, então recomendamos fazer o plantio e manejar por poda e desbaste. Nesse caso, seriam necessário de 2 a 3 podas. Por quê? Ao fazermos a poda, nós estaríamos produzindo troncos retilíneos, livre de nós, porque ao podar a árvore quando o ramo novo, essa madeira do nó é incorporado à madeira do tronco e vai dar um desenho na madeira, o que valoriza a madeira. Se a madeira não for podada, vai dar o chamado nó solto, e isso desvaloriza muito a madeira. E nesses casos, a maior parte das madeiras seriam aproveitadas somente para lenha e um rendimento muito baixo na serraria. E desbastes. Seriam necessários 2 desbastes. Normalmente se faz 2 desbastes, um no 3º ano e o outro no 7º ano. Nesse caso, o corte deveria ser feito, ou deverá ser feito, o corte final deverá ser feito entre 10 e 12 anos, obviamente dependendo da distribuição da chuva na região, da fertilidade do solo, do manejo, etc. Tá? Muito bem. É muito importante para o produtor, ao manejar a sua floresta, e ter uma floresta de boa qualidade, adquirir sementes ou clones de material genético superior. Cuidado com as sementes de origem não idôneas, de preço baixo. O produtor nunca deve adquirir aquelas sementes que são as mais baratas, mas deve sempre procurar uma instituição credenciada para comprar essas sementes ou comprar os clones, adquirir os clones e multiplicar na sua empresa. Isso é muito importante. Semente barata significa normalmente baixa qualidade genética. Isso não é bom, né? Porque você essas sementes vão dar origem a árvores pequenas, muito desgalhadas, né, com muitas bifurcações, e isso vai resultar em lenha e em baixa produtividade. Então, corte final, se é para serraria, normalmente 10 a 12 anos. Tá?
Se é para celulose, papel ou energia, normalmente fazemos o corte com 6 a 7 anos. E mais recentemente já tem alguns estudos, nós estamos desenvolvendo alguns estudos com a acácia, onde nós estamos estudando o plantio superadensado e estamos testando 6.667 árvores por hectare. Tá? E vamos cortar com 3 anos. Nesse caso seria exclusivamente para a energia. Como tudo nesse mundo tem as suas vantagens e desvantagens, a acácia também não tem só vantagens, ela tem suas limitações. Quais são essas limitações? Primeiro, o local de ocorrência de geada é limitante, geadas fortes, mas ela tolera bem as geadas leves. Tá? E pode ser plantado desde o nível do mar até 1.000 metros de altitude. E aquelas regiões, como eu já disse, que apresentam alto déficit hídrico acentuado, tá? A menos que se faça irrigações suplementares no período da seca. Então, por que só pode colocar o boi a partir do 2º ano? Veja bem, quando nós plantamos a muda, como ela é muito palatável pelos boi, pelo cabrito, os bovinos de um modo geral, se a muda está pequena, ela vai comer. E depois do 2º ano, a árvore já está com a copa lá em cima, o animal não consegue molestar a copa e comer as folhas. Tá certo? Outra possibilidade que me pergunta, eu posso consorciar o gado com a abelha na floresta? Pode. A abelha sempre responde a uma agressão. Tá? Então, se você coloca as colmeias e faz um pequeno isolamento dessas colmeias no meio da acácia, junto com a pastagem, para o animal não chegar até as colmeias, não tem problema nenhum. Então, você pode ter ao mesmo tempo floresta crescendo, o gado pastando e a abelha produzindo mel ao mesmo tempo. E isso faz com que você agrega muito valor à floresta. Inclusive, dependendo do manejo que você der à apicultura, só a apicultura pode ser mais rentável do que a floresta. Eu conheço um produtor, não vou dizer o nome, mas é no Mato Grosso, em que ele está cultivando a acácia manjo só para a produção de mel, onde a madeira e a forragem para ele é um subproduto. Ele não está interessado na madeira, porque ele já tem uma experiência com a produção de mel em acácia que está sendo extremamente rentável para ele. Tá? Então é realmente uma oportunidade muito grande para o pequeno produtor agregar valor à floresta. E se você fazendo um paralelo com o eucalipto também você pode explorar a apicultura? Pode. Não tenha dúvida. Agora, só que o eucalipto não tem nectários na folha, né? Só na época da floração. E floresce uma vez por ano e a floração pode durar aí, variando entre espécies, entre 5 e 10 dias, não mais do que isso, dura a floração do eucalipto. A acácia também, a floração dura entre 5 e 10 dias, mas o néctar nas folhas é o ano inteiro, desde que tenha água no solo. Se esse solo estiver seco, né, a planta vai estar em estresse e ela não vai produzir, ela vai parar de produzir néctar. Por quê? Porque ela vai usar pouca água que ela consegue do solo para garantir a sua sobrevivência. E neste caso, o néctar seria um produto que nós podemos dizer que é um produto de luxo, é um consumo de luxo da planta, onde ela usa a água que está sobrando para produzir um produto a mais, que é o néctar, tá certo? E fazer com que atraia as abelhas para a árvore, para polinizar essa árvore e produzir sementes. Bom, normalmente os produtores perguntam, né, mas eu posso plantar, eu tenho uma propriedade, eu posso plantar a acácia em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar da América do Sul? Essa é uma pergunta que normalmente os produtores querem saber, porque outros produtores de outros países, da Colômbia, têm nos procurado com muita frequência, do Chile, da Argentina, da Bolívia. Não. Nós podemos plantar em qualquer lugar da América Latina, desde que as temperaturas mínimas estejam acima de 14 graus, e não tem limite máximo, até 41 graus. Tá? Então pode ser na Colômbia, na Bolívia, no Chile, no Paraguai, desde que, né, tenha uma precipitação
acima de 1000 milímetros, tenha temperatura acima de 14 graus, tá? Temperatura média, tá? E não tenham ocorrência de geadas fortes. Então, aqueles locais de altitude elevada, aonde ocorrem geadas fortes, não devem ser plantadas, tá? Porque aí, além de ter uma taxa de crescimento muito baixa, porque normalmente esses lugares têm fotoperíodo muito baixo, né, e associado com as baixas temperaturas, isso vai fazer com que a espécie tenha uma taxa de crescimento muito baixa. E no período do inverno vier a ocorrer uma geada forte, poderá, principalmente na fase jovem das plantas, poderá ocorrer morte dessas plantas. Então nós não recomendamos plantar em locais que ocorrem geadas fortes. Geadas leves ela tolera, mas já sabe que nessas regiões de ocorrência de geadas leve, a taxa de crescimento dela será menor do que a taxa de crescimento das regiões mais quentes ou regiões de solos mais apropriados, associado a temperaturas mais elevadas. Outra pergunta que normalmente nos fazem é o seguinte: mas eu posso plantar a acácia manjo no sistema silvopastoril ou agro-silvopastoril? Perfeitamente, você pode consorciar a acácia com cultura agrícola, qualquer uma delas, desde que seja de porte baixo, tá? E ainda, depois do segundo ano, você pode fazer um desbaste ou plantar associada com a pastagem e colocar o gado no meio, mas só depois do segundo ano. E o gado, a pastagem vai crescer normalmente, você vai criar o seu gado enquanto a floresta de acácia está crescendo, tá? Então é uma excelente oportunidade para o pequeno e o médio produtor. Quanto à associação com cultura agrícola, você pode associar com arroz de sequeiro, com feijão, com abacaxi, desde que sejam plantas de porte baixo, para não haver muita competição. Por exemplo, associar com mangueira não deve, com espécies arbóreas não deve. Então só a acácia manjo deve ser consorciada com espécies agrícolas anuais ou com frutas de ciclo curto, ok? Bom, nós estamos à disposição na EPAMIG para aqueles que estiverem interessados, tá? Poderão obter maiores informações conosco através do e-mail flavio.pereira@epamig.ufv.br ou acaciaflavio@ufv.br ou através do telefone 31 3891 2646, ramal 222, Três Patinhos na Lagoa. Bom, eu agradeço muito pela atenção, tá? E é isso. Qualquer dúvida adicional poderá me contactar, que a gente estará à disposição dos produtores do Brasil inteiro. Aquilo que nós soubermos, teremos o maior prazer em atender, tá? Muito obrigado.